Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 24 de junho de 2023. Sábado esse no qual vamos introduzir a nova lição da Escola Sabatina, a carta aos Efésios, que teremos a oportunidade de estudar durante todo o próximo trimestre. Uma lição novinha. Eu posso dizer a você que você vai ser muito abençoado através desse estudo. Dessa que é uma das cartas mais conhecidas e amadas pela igreja, uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E para podermos começar bem o nosso estudo, introduzindo a lição de número 1 do nosso trimestre, a temática será Paulo e os Efésios. O texto que servirá como base para o estudo dessa semana, Efésios capítulo 1, versos 9 e 10, que diz assim: Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como da terra. Antes de podermos estudar ou nos aprofundar um pouco mais na temática de hoje, eu quero apenas agradecer a você que esteve conosco durante o último trimestre, que estudou conosco em cada um dos momentos as 3 mensagens angélicas. No último trimestre, lição escrita pelo pastor Mark Finley, que foi realmente uma grande bênção para nós, e que tomou a decisão de começar esse novo trimestre conosco. Muito obrigado pela sua companhia. É exatamente por causa dela que tudo aquilo que a gente faz aqui nesse canal faz sentido. É claro que nós também temos aqui dentro uma comunidade de oração. E nessa comunidade de oração, todos os dias, pessoas de todos os lugares têm enviado os seus pedidos e ao mesmo tempo, os seus agradecimentos. E eu quero incentivá-lo a orar junto comigo por todas as pessoas que enviaram os seus pedidos e ao mesmo tempo pedir que o Senhor Deus intervenha na vida dessas pessoas. Muito obrigado a você que já é inscrito no canal, a você que tem compartilhado esse vídeo, que tem deixado o seu like. Esses gestos ajudam a fazer com que nós tenhamos a possibilidade de continuar desenvolvendo esse ministério. Ore comigo. Obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor nos ama e que tem uma preocupação real com cada um de nós. Antes de mais nada, pedimos que a Tua graça nos cubra, que o amor de Cristo demonstrado na cruz do Calvário toque cada coração aqui presente. Perdoa os nossos pecados para que nada, absolutamente nada, esteja entre nós e o Teu trono de graça. Nós estamos começando um novo trimestre, Pai, e queremos que o Teu Espírito trabalhe no nosso coração através das mensagens contidas aqui na carta aos Efésios. Pedimos, portanto, que Ele fale conosco através do estudo que faremos. Mas também entregamos nas suas mãos cada pedido, cada desafio, cada obstáculo que está na vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que nesse momento ora comigo. Acreditamos em Tua palavra e ao mesmo tempo no Teu amor. Por isso te pedimos que o Senhor opere ainda hoje um milagre na vida de cada um de nós. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Não podemos falar sobre a carta do apóstolo Paulo aos Efésios sem entender a motivação pela qual o apóstolo escreveu essa mesma carta. Quando olhamos para aquilo que foi o início da igreja cristã, temos que chegar à conclusão de que realmente aquilo que aconteceu no desenvolvimento da igreja foi simplesmente um grande milagre operado pelo Senhor Deus. Quando você pensa num grupo de homens que não tinham uma formação acadêmica, que na verdade durante os 3 anos e meio que andaram com Jesus Cristo acabaram fazendo mais bobagens do que acertos, nós entendemos que logo depois da subida de Cristo ao céu e da descida do Espírito Santo de Deus, esses indivíduos terem conseguido se espalhar pelo mundo de então, para poder pregar o Evangelho, para plantar igrejas e fazer com que a igreja em poucos anos, ousaria dizer que até algo em torno de 30, 40 anos depois da ascensão de Cristo Jesus ao céu, havia conseguido chegar em todo o Império Romano. E já fazia com que as pessoas olhassem para o cristianismo percebendo que boa parte das pessoas da sociedade romana haviam aderido a essa mesma fé. Pensar num homem como o apóstolo Paulo, que era um grande perseguidor de cristãos, e que depois do encontro com Cristo Jesus em Damasco, ou na estrada para Damasco, acabou passando por uma das experiências de conversão mais emblemáticas de toda a história, e que a partir de então acabou se tornando o principal plantador de igrejas fora do ambiente religioso
de Jerusalém ou entre os judeus, mas que agora pregava e plantava igrejas num ambiente completamente gentílico, ou seja, de pessoas que não tinham nenhuma ligação com o judaísmo. Nós entendemos que isso é simplesmente mas um grande milagre da parte de Deus. O apóstolo Paulo é visto dentro do contexto do próprio Novo Testamento como uma das peças mais importantes no processo de estabelecimento e expansão do cristianismo. Até porque precisamos nos lembrar que algo em torno de 40% do Novo Testamento saiu das suas mãos. Precisamos nos lembrar que boa parte do desenvolvimento do cristianismo fora de Jerusalém se deve a ele. Entretanto, quando pensamos agora nas cartas que ele escreveu, e precisamos nos lembrar que ele é autor de boa parte das cartas que se encontram no Novo Testamento, ou seja, 40% do Novo Testamento saiu das suas mãos. Quando pensamos somente nisso, entendemos que talvez o apóstolo Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele não tinha como propósito, pelo menos não de forma intencional, fazer com que os seus escritos se tornassem parte da Bíblia Sagrada. O que acontece é que a passagem dos apóstolos pelos lugares aonde eles foram plantando igrejas eram muito rápidas. E nesse processo, eles continuavam um processo de desenvolvimento ou de pregação do evangelho, e quando ficavam sabendo o que tinha acontecido lá atrás, problemas, dificuldades haviam surgido naquelas comunidades. O jeito mais fácil de se comunicar naquela época era escrevendo cartas. Essas cartas depois eram lidas nas suas comunidades. E uma vez que eram lidas diante da comunidade, que traziam ensinamentos, tentavam corrigir rotas que estavam indo num sentido contrário àquele que era o da palavra de Deus, tentando ensinar, às vezes, em alguns casos, até mensagens que eles não tinham tido a oportunidade de ensinar enquanto tinham estado com eles lá no tempo passado. Enquanto tudo isso acontecia, essas cartas acabaram se tornando um meio através do qual a própria mensagem dos apóstolos começou a se tornar conhecida em todos os lugares, porque essas cartas eram copiadas e a igreja que havia recebido compartilhava essa mesma carta com outras igrejas, e essas cartas eram lidas pelos irmãos dessas diversas comunidades. A carta aos Efésios não é nada diferente disso. A cidade de Éfeso e a igreja de Éfeso acabou se tornando uma das igrejas mais importantes e emblemáticas dentro do contexto do Novo Testamento. Quando você pensa que na época em que o apóstolo Paulo vai escrever essa mesma carta, Éfeso já estava se tornando um dos lugares mais importante até mesmo do que a igreja que havia feito o envio do apóstolo Paulo, Antioquia da Síria, mais importante até mesmo que a própria igreja de Jerusalém. Talvez porque havia uma grande quantidade de pessoas ali na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que alguns teólogos mencionam que tinha algo em torno de 300 mil habitantes, o que era uma coisa realmente muito grande para aquela época. E de Éfeso, tendo Éfeso como sua sede, o apóstolo Paulo, junto com seus associados, durante 3 anos e meio, e abro aqui um parênteses para poder lhe dizer que esse foi o local onde o apóstolo Paulo ficou mais tempo no mesmo lugar. Foram 3 anos e meio. Dali ele plantou igrejas como Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Colossos, Hierápolis, tudo tendo como base a cidade de Éfeso. Portanto, Éfeso acabou se tornando o lugar mais importante para a igreja dentro do contexto da Ásia Menor. E em pouco tempo acabou se tornando uma das igrejas mais importantes de todo o mundo cristão daquele período. Só para poder te lembrar que depois da plantação dessa mesma igreja pelo apóstolo Paulo, foram pastores dessa igreja Timóteo, que logo depois do martírio de Paulo acabou se tornando pastor daquela igreja. Algum tempo mais tarde, o próprio João, discípulo de Cristo Jesus, que havia sido incumbido pelo próprio Cristo de cuidar de Maria, sua mãe, ele juntamente com Maria se mudou para lá, para a cidade de Éfeso, aonde ele continuou sendo pastor dessa mesma igreja, aonde provavelmente ele teria acabado dormindo o sono da morte. Maria provavelmente terá morrido por lá também, enquanto João se tornava o pastor dessa mesma igreja. Desse lugar, provavelmente, o apóstolo João terá escrito
o evangelho que levou o seu nome. Portanto, um lugar muito importante no contexto da história e com uma ligação muito forte com os ensinamentos puros da palavra de Deus. Não é à toa que quando você vai para o livro do Apocalipse e vai perceber as 7 cartas escritas às 7 igrejas da Ásia Menor, a carta que é enviada para Éfeso é uma carta que elogia essa mesma igreja por sua pureza doutrinária. Portanto, é um lugar emblemático. Em que circunstâncias o apóstolo Paulo plantou essa mesma, enviou essa mesma carta? Nós, durante essa semana, teremos a oportunidade de entender um pouco do contexto histórico que fez com que o apóstolo Paulo olhasse para essa igreja, visse nessa igreja uma igreja de renome, uma igreja de importância realmente grandiosa, mas que fizesse também com que essa carta enviada a essa igreja se tornasse uma carta tão relevante, que foi lida não apenas na igreja de Éfeso, mas também em todas as demais igrejas que foram plantadas na região da Ásia Menor, e ao mesmo tempo uma carta que foi preservada até o dia de hoje, que tem abençoado a vida de tantas pessoas. Eu quero desafiá-lo nesse dia a tomar a decisão de viver a pureza doutrinária da Bíblia, a palavra de Deus, e ter a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Nessa semana veremos como isso é importante para o desenvolvimento da vida dos cristãos. Continua com a gente essa semana porque vai valer a pena. Eu estudo a lição. E você?